tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast do FIT, o podcast que a gente aprende muito sobre tecnologia. E hoje quem vai ensinar pra gente é o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, tranquilo. Legal. Diferente de outros podcasts que a gente fez, hoje é um React. Pô, eu gostei pensei em começar com você, especialmente com você, pesquisador de saúde, e separei, então, algumas startups de saúde. Como que vai funcionar? Eu vou descrever produtos e serviços de uma startup. Ok. A gente vai discutir possíveis implicações, né? O que te chamou a atenção dessas descrições ou não. Uhum. E após isso, você vai falar para mim se você vai investir ou não nessa startup. Legal. No meio do caminho, a gente mostra o site aqui para você ver da startup e daí você me responde no final. Show de Bora bola. lá? Vamos lá. Então, só para deixar claro, né? Você não viu nenhuma dessas startups. Se viu, foi por coincidência, né? Aqui tá às cegas. É às cegas. Show. Exato. Então, a primeira startup que eu separei, a descrição resumida dela que eu escrevi aqui é uma plataforma de telemedicina que utiliza inteligência artificial para capturar indicadores vitais. Ok. Traduzindo, né? Então, acho que a principal característica inovadora dessa startup é o uso de IA para análise de saúde via câmera do dispositivo. Certo. Então, uma descrição mais completa é a plataforma de telemedicina se destaca pelas aplicações de IA, como o Wellness Test, é uma aplicação que eles criaram. Certo. Capaz de capturar pressão, saturação, frequências cardíaca e respiratória através da câmera do dispositivo. Então, é isso que eles fazem. Uau. Loucura, né? Eu achei, pelo menos. A imagem. Então, através da imagem e de IA, ela consegue pegar a pressão, a saturação e frequências cardíacas. Essa é a descrição que tinha com eles. Ok. Você já viu que isso é possível ou não? Já vi que isso é possível. Eu acho que é um dispositivo nos Estados Unidos que tem, né, tem o clínico fazendo a telemedicina, só que nessa aplicação, o paciente do outro lado, ele tinha um dispositivo a mais. Que ele segurava, enfim, tinha um protocolo para usar aquele dispositivo. Sim. E aí, através desse dispositivo, isso era enviado para a plataforma de telemedicina também. Tá. Essa startup ela também promete esse lado que você comentou. Tá. Dispositivos do lado do paciente que auxilia a fazer todas essas medições. Certo. Porque só pela câmera, porque essa primeira descrição Possível. que eu peguei né? Possível. Como é que você tira a pressão? Não tem como. Não tem, Não né? tem. Você precisa de um dispositivo adicional, né? Pelo menos, não quem saiba, né? Pelo menos ainda não tem. Até agora, a IA tá forte, mas espera lá, né? Com calma. Vamos com calma. Tá? Então, assim, o que você enxerga, falando só isso, o que você enxerga que te preocupa nessa startup? O que me preocupa na startup, nessa aplicação, vou falar da aplicação em si, é a gente validar que esses parâmetros fisiológicos, né, eles colocam como sinal vital, né, que vão ser captados lá do outro lado, que essa técnica ela funcione bem. Quando eu digo funcione bem, é que ela seja bem validada. E aí eu tô falando do ponto de vista de acurácia, né? Que, de fato, o dado preciso seja enviado, né? E uma coisa que me preocupa é a latência dessa informação, pensando que vai vir da casa do usuário. Então, assim, será que as condições de infraestrutura da casa do usuário vão conseguir fazer isso adequadamente? Justo. Acho que, falando em transmissão de dados, né, se está fazendo a telemedicina, já está passando dados, né? Então, sim. Tipo, vídeo, no caso. Sim. Acho que daí para o dispositivo teria que ser mais uma precisão local primeiro e depois a transmissão. Se a pessoa já está na telemedicina, eu acho que transmitir os dados não seria problema. Sim. Mas, vamos lá, vou mostrar o site dessa startup então para você. Vamos ver.
O nome dessa startup... Oh, meu Deus, cadê o mouse? O nome dessa startup é Doc24. E daí todas as que a gente mencionar, eu coloco o link, tá, startup? Se você por acaso legal. ver isso aqui. Eu vi ali uma cadeira, acho que é uma cadeira com... Tá aqui, né? Talvez então, fique os dispositivos. Criamos o maior ecossistema de saúde digital. Isso é a Doc24. Doc24, muito legal. Então, tá vendo? Tem os aparelhos, pela câmera, já algumas coisas, mas tem os dispositivos. Eles têm grandes parceiros aqui, né? Que eles colocam no site deles. É o modelo Phygital, que é uma mistura aí do físico com o digital. O digital. Tá? E aí tem diferentes serviços, né? Tem videoconsulta, estação diagnóstica, que é o que a gente comentou, né? Talvez essa estação diagnóstica, talvez nem seja no que a gente chama de home care, né? Que seja domiciliar. Talvez seja em algum parceiro que garanta aquela infraestrutura. Shopping, né? Que garanta uma infraestrutura fazer, né? Ali. E também, né? Não sei qual que é o nível de autonomia do paciente. Né, só sentar na cadeira, às vezes precisa de alguém ali para trabalhar com aquele dispositivo. Aí eles têm aplicativos, a Doc24. Muito legal. Você gostou? Gostou dessa etapa? Eu gostei, eu acho que é bem promissor esse tipo de estação, né, vamos dizer, de estação de saúde, porque eu acho que ele torna, primeiro que evita às vezes do paciente ter que se deslocar para um serviço de saúde. Sim. Necessariamente. Dá para você espalhar, né? Pulverizar melhor ali. Isso, você pulveriza o atendimento, né? E aí, se de repente é alguma coisa que precisa ir até o serviço de saúde, você já passou por uma espécie de uma triagem, né? E aí você vai para o serviço de saúde sabendo exatamente por que você está indo. Sim. Acho muito interessante, tanto pensando na saúde suplementar, né, o privado, quanto do ponto de vista de público, também acho bem interessante. Você acha interessante ao ponto de investir ou recomendar investimento numa startup dessa? Eu recomendaria. Eu investiria numa startup como essa. Eu acho que se tiver uma estratégia de negócio, um nicho bem colocado... Acho que talvez parceria-chave é um negócio bem importante. Eu acho que a parceria... eu acho que os parceiros-chaves, assim, são essenciais nesse tipo de aplicação, né? Você casa isso com uma raia do Brasil, por exemplo, né? Exatamente. Que é super ativa, ou até se você pensar, assim. Vamos pensar numa secretaria de saúde de um município. Vamos pensar numa secretaria de saúde como São Paulo, por exemplo, né? Eu acho que seria bastante interessante você ter alguma coisa como isso, né? E então, não penso só do ponto de vista privado, mas penso que do ponto de vista público também poderia ser uma parceria bem relevante, estratégica para uma secretaria de saúde. Pô, legal. Vamos passar para a próxima? Bora lá. Vamos anotando. Então, você essa daqui recomenda. Recomendo. Doc24. Vamos, anota aí, por favor. Aí tem a Biologix. Esse é o nome da próxima. Você já ouviu falar da Biologix? Não ouvi falar da Biologix. Dessa vez eu falei o nome primeiro. Porque daí fiquei com medo na outra você já conhecer, assim, sabe? Mas uma health tech focada no diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Ok. Conhecida como AOS também. Principal característica inovadora dela é um sensor sem fio para o monitoramento noturno. Perfeito. Tá? A Biologix, ou Biologics, não sei, tá? Perdão, tá, startup. Desenvolveu um sensor sem fio que capta a saturação de oxigênio e frequência cardíaca, permitindo o monitoramento dos movimentos durante o sono e facilitando o gerenciamento dos pacientes. Então, essa é a descrição básica dessa startup, pelo que eu entendi, pelo texto. Perfeito. Pelo que eu entendi. É um dispositivo sem fio, que é como se fosse aquele oxímetro. Sim. Você coloca aqui e ele vai medindo durante a noite. E ele combate aí a apneia. Você já viu coisa assim? Quais são as suas considerações em esse tipo de produto e serviço? Já vi. Inclusive, a gente, aqui no FIT, a gente já trabalhou com uma startup que também tinha uma proposta parecida com essa, né? Sim.
Acho bastante relevante, porque a apneia do sono, ela é uma doença que a gente chama que é bastante prevalente, né? Quer dizer, tem muita gente com apneia do sono que às vezes nem sabe, né? O diagnóstico, apesar dessa solução não estar falando de diagnóstico, está falando de monitoramento, né? Sim. Então, a gente entende que, Bem nesse colocado. caso, deveria primeiro ser feito o diagnóstico e depois ser adotado essa tecnologia para fazer o monitoramento, né? A minha dúvida sobre essa aplicação é como é que ela... Quem é que ela orienta nesse processo? Se ela é para o clínico, né? De repente o médico que está fazendo aquele acompanhamento, e que tipo de dado essa solução vai oferecer para o clínico, né? E o que ele vai fazer com isso, né? Quer dizer, eu tenho alterações, aí eu faço o quê? Eu ajusto o quê? Né? Qual que é o output? Porque né? isso também, pelo que a gente já conversou em outros episódios, né, isso também vai mudar se vai ter o tipo de regulamentação. Exatamente, eu falei exatamente sobre isso. Se for direto com a utilização, isso. for diretamente para uso clínico, vai entrar na regulamentação. Exatamente. Se for uma coisa para ele mesmo, daí muda. Isso, exatamente. Então, assim, eu tendo a... Seu microfone dá uma caidinha. Ótimo, deixa eu ajustar aqui, beleza. Eu tendo a pensar que seja mais para o clínico, né? E aí, se for um monitoramento para o clínico, isso entra na regulação, né? E aí eu acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para entender... Vai mudar totalmente, porque daí muda, né? Muda a forma de você regularizar esse produto e tudo mais. E, no geral, assim, só pela ideia, você acha interessante? Eu acho interessante, acho relevante, eu acho que Mas acho... você não acha que tem muito? É a minha visão, eu estou induzindo talvez, né? Mas tá bom, eu vou dar minha opinião também, né? É você que está reagindo, mas eu... Ela pode reagir também, junto. Eu acho meio batido, talvez. Não sei. Quantas startups você já viu que monitoram o sono? Então, por isso que eu tô falando para você que depende do que essa solução oferece. Porque assim, que de fato a gente tem várias startups, né, trabalhando com apneia, isso é fato, né? Mas, por exemplo, aquelas que se limitam a informar pro paciente quantos episódios apneicos ele teve durante aquela noite, eu acho que é relevante, mas o impacto, acho que não é, assim, o impacto que eu digo é o impacto de você tomar uma ação. Vai depender, então vamos ver o site deles, porque vai depender, eu acho que da solução que está em volta. Exatamente. Do dispositivo. Exatamente. Então, esse vai ser o diferencial. Isso. Será que essa solução, ela roda um protocolo clínico, e esse protocolo clínico, ele vai ser acompanhado pelo clínico do sono? Aí é bastante diferente. Vamos ver aqui. Ó, o dispositivo como é que é. Né, conectado ao celular. Olha lá, se você subir um pouquinho, ele está falando de diagnóstico também. Tá, seus pacientes têm apneia do sono e o diagnóstico está em suas mãos. O diagnóstico está... Então, de fato, o diagnóstico foi feito o diagnóstico em seu consultório. Tá. Diz a Biologics, ou Biologics. Olha lá, utilizada... Olha lá, ele está falando que conheço o exame sono, o exame sono é uma polissonografia do tipo 4 utilizada para diagnóstico. Então ele está dizendo que faz diagnóstico também. Aí o que acontece? A classe de risco desse produto, né? Dá até um laudo. Sim, ela sobe, né? Então, por exemplo, para regularizar esse produto na Anvisa, muito provavelmente ele vai ser aí encaixado, se está falando de diagnóstico, muito provavelmente ele fique ali num classe 3, tá. né? Classe no 3? mínimo classe 2. Quantas classes nós temos? A gente tem 4 classes, né? Pela RDC 751. E aí, conforme essa classe aumenta, né? Significa que o risco daquela operação, daquela solução, daquele aplicativo para o paciente, né? O quanto aquilo afeta a segurança do paciente. Olha lá, né? Aí tem o portal do profissional, logo já tem o laudo. Seu paciente ronca, né? O teste do ronco, Biologics, permite que você avalie o ronco do seu paciente sem que ele precise ter um sensor Rockstar em mãos. Olha só. Eu acho bastante interessante. Assim, a única coisa que eu, por exemplo, se eu fosse, né, como investidor,
eu ia querer saber como é que foi feita a validação clínica, Sim, né? sim. Por exemplo, isso aí, se está falando que faz o diagnóstico, a gente precisa comparar com o padrão ouro, que é a polissonografia, né? Tá. Então, assim, foi feito um teste de comparação que a gente chama, né, dentro de uma pesquisa clínica entre o que essa solução faz e o que a polissonografia, que é padrão ouro, faz. Olhando, né, por cima, né, que está tudo aqui é achismo, né, Sim. por cima, mas também pelo site deles me passa uma aparência assim acadêmica até. Inclusive eles começam, se eu não me engano, aqui, ó, com Biologics Academy. Eles têm inclusive a parte Academy aqui. Educacional, portanto, eu entendo. Tem um vídeo aqui de o que me parece uma pesquisadora no setor de pesquisa científica da Biologics. Certo. Tem algumas publicações aqui, ó, em Clinics e Scientific Reports, na Nature, inclusive, aqui, olha que legal. Então, assim, ó, tem um viés de pesquisa científica, então essa preocupação que você está passando, parece que é uma preocupação deles também. Sim, né? a princípio, então, sim. Olhando assim, já é engraçado, né? Porque quando a gente fala do dispositivo por si só, eu falo, né? Dispositivo, som e tal. Mas olhando a startup como um todo e o que eles construíram, eu fiquei mais interessado. Mas a pergunta é, afinal, investe ou recomendo investimento ou não? Eu recomendaria e investiria com alguma restrição, né? Qual é a restrição? Comprovar a parte de validação clínica. Ah, né? sim. É essa Justo. restrição que eu daria. Quer dizer, não, né? E acho que eu vou até deixar muito claro até para quem de repente está assistindo, para quem te recomenda, sei lá, eles não estão buscando investimento, não é nada disso, tá, gente? É só um... É exploratório, é uma coisa bastante exploratória. É bem um brainstorming aqui nosso, e do ponto de vista técnico, né, que é o ponto de vista principal que o Fábio está trazendo, era o tipo, tecnicamente falando, quais são as preocupações e o potencial também daquela tecnologia por si só, né? E como no caso aqui da Biologics, vai além da tecnologia, mas também do negócio que compõe tudo para se tornar interessante, porque o dispositivo por si só não é tão inovador, não aparenta, tá? Pode ser que eles tenham patente, sim, de uma coisa diferenciada. Sim. Tá? Então é isso, tá? A gente não tá falando, vai lá, investe, vai lá, não é de forma alguma, isso aqui é uma recomendação formal, tá? Isso aqui é tudo informal, é um bate-papo, né? Isso aí. Vamos lá, só para vai que, né? Não, vocês falaram para investir na Biologics, não é isso. Não é isso. Vamos para a próxima? Bora lá. Vamos lá. A próxima startup, ela chama Afinando o Cérebro. Joia. Tá? Então, a gente vai trabalhar com raciocínio, né, pelo nome. Plataforma com jogos interativos para estimular habilidades cerebrais. Perfeito. Tá? E acho que o destaque são jogos de desenvolvimento cognitivo. Joia. Tá? Afinando o Cérebro oferece mais de 140 jogos, bastante, hein? Que estimulam habilidades do processo auditivo, memória, atenção e linguagens. É usado por educadores, idosos e terapeutas, ajudando no desenvolvimento cognitivo de forma lúdica e educativa. Tá. Aqui acaba a descrição da Afinando o Cérebro. O que você acha desse tipo de startup, tecnologia? Eu acho muito bacana. Assim, eu acho que daí cai naquilo que você tinha falado, aparentemente, da última startup. Né? Eu acho que tem bastante coisa disso de jogos e tal. Do mercado, né? Vai no diferencial desse jogo. Né? De refinamento cognitivo, de treinamento cognitivo, né? Que eu acho bastante relevante, mas eu acho que tem que buscar, de fato, o diferencial, né? O bom dessa plataforma, dessa solução, é que ela não cai na regulação, né? Então, esse tipo de solução não cai na regulação. Isso, para quem vai investir, já é algo que já é uma camada de desafio. Então, mas ela não cai na regulação, mas uma preocupação que eu tenho é justamente se o que ela fala aqui desenvolve de fato. Desenvolve de fato. Isso, né? Então, beleza, eu tenho um jogo aqui que desenvolve o cognitivo através do áudio, do visual. Mas
quais são as pesquisas, quais são os protocolos, o que mediu antes e depois? Porque quando a gente fala que melhora, houve um momento uma contraprova. Exato. Né? Algum momento ela mediu antes e depois. Certo. E fez a diferença. Então, a diferença, quando a gente fala que não cai na regulação, significa que você não vai ter que entrar com nenhum processo de notificação ou registro na Anvisa, né? Uhum. Agora, a partir do momento que qualquer plataforma ou solução diz que faz alguma coisa, na área da saúde, né? Geralmente ela vai ter que fundamentar sim. no que ela está se baseando. Ela fez um teste, ela está falando baseado isso em estudos científicos. Que estudos científicos são esses? Aí a gente vai falar, são estudos primários? São estudos secundários? Eu sei que tem várias frentes da saúde, digamos assim, vou chamar. Porém, vertentes. Porém, você já teve contato com esse tipo de jogos, tanto digital ou não, às vezes é até uma coisa, é brinquedo de madeira, motor, né? né? É uma coisa física, né? É uma coisa mais motora. Você já teve contato com isso ou já viu, né? Não sei. Eu já vi, inclusive eu acho que na última processo de aceleração que a gente fez aqui no FIT, inclusive, acho que a gente teve uma startup que veio com essa proposta, né? Então eu fui conhecer mais a fundo essa questão. É o que eu falei, assim, é bastante interessante, mas às vezes o que eu sinto falta é de uma vamos dizer assim, uma âncora mais sólida de estudo científico para validar algumas coisas dentro da metodologia que aquela startup está dizendo que ela roda na aplicação dela. Eu já tenho uma visão totalmente diferente, né? Como designer, né? Então, tipo assim, eu já me preocupo, não se o visual é lindo, não é isso, mas a jogabilidade me preocupa, sabe? Sim. Tipo, porque, pô, jogos por jogos tem muitos. Sim. Mas tem uns que a gente joga uma vez e nunca mais quer jogar, né? Pois é. Então, a gamificação em si também... Vamos ver o visual falando nisso? Vamos lá. Vamos pro visual, porque é jogo, né? Então, vamos lá. Ó, treinamento mais que cognitivo para estimular o desenvolvimento cerebral. Legal. Tem aqui os joguinhos. Tá, é com aquele visual... um visual bem infantil, tem uma gamificação, pelo que a gente está vendo, né? Meio aquele esquema meio clip art, assim, até um pouco, talvez, um visual meio antigo, esses jogos de navegador, né? De tipo. Sim. Antigamente tinha muitos desses joguinhos, você entrava em sites e jogava já online, assim, né? Tá, tem aqui, a gente está vendo uma imagem de um supermercado, no caso. Vamos lá, quem pode se beneficiar do afinando o cérebro? Profissionais, crianças e adolescentes, adultos e idosos. Né? Então, seres humanos, né? Porque, tipo de uma forma geral. Se profissional, adulto, criança, idoso, é todo mundo. Todo mundo. Talvez o que eles façam é que a plataforma seja um pouco mais ajustada para esses públicos, talvez, né? Tô pensando aqui. Desvende o potencial do seu cérebro e tal. Habilidades auditivas, memória, e atenção e foco. Acho super interessante, de fato. Tá falando ali mais de 60 pesquisas, né? Temos estimulação com reconhecimento científico. Temos o compromisso de garantir a estimulação de qualidade. Por isso, mais de 60 pesquisas foram realizadas utilizando nossos produtos. Daí tem aqui logo de instituições conhecidas, né? Como Unicamp e SESI, né? Daqui os depoimentos clássicos. O acesso é um preço que eu entendo que seja acessível. Né? Super, né? Barato. Projetos parceiros, aí tem outros que casam. Na mídia, né? Então, já saiu na Infomoney, no Você RH. Legal, né? Interessante. Tem um logo aqui embaixo que é o ProBrain. Soluções neurológicas, neurotecnológicas. Então eu estou entendendo que afinando o cérebro, na verdade, é da desse grupo, ProBrain, talvez, né? General Carneiro, vindo General Carneiro, Sorocaba, né? Que Sorocaba, tá aqui na nossa cidade. Eu não tinha reparado nisso, afinando o cérebro. Foi só foi o acaso aqui, viu, gente? Foi o acaso.
Quem sabe a gente não passa lá, né? Vamos chamar eles, Bom, né? a gente podia chamar eles para bater um papo e explicar pra gente, né? Legal. E aí, cara, qual que é você viu o diferencial? Gostaria de saber mais? Olha, se eu for, assim, do ponto de vista de investimento, eu queria conhecer um pouco mais, né? Eu gostaria, de repente, de conhecer qual que é o diferencial do Afinando o Cérebro, né? Uhum. Justamente por conta que eu já disse que a gente tem várias aplicações que tratam isso. Talvez até conhecer a ProBrain. Isso, quais são as outras soluções? Dá a entender que tem outras soluções. Isso, tem né? outras extensões de soluções. Então, acho que isso integrando em algo a mais. Exatamente. Então, assim, de repente, o Afinando o Cérebro é uma solução que integra outras soluções. Então, assim, eu acho muito relevante, mas como investidor eu queria conhecer um pouco mais e também conhecer um pouco mais de como que essas pesquas foram eu senti estruturadas. falta no site de entender, assim, olhada por cima, né, pessoal? Então, assim, de entender se isso eu vou encontrar eu mesmo, né? Porque, aliás, né, tem até o preço ali, R$60 mês, né? Sei lá. Uhum. Isso é para o usuário, isso é para mim? Eu vou lá e eu vou me aprimorar? Que sim. Porque, assim, eu entendo que também. É para uma mãe que tem sabe? Eu tô que entendendo tem um que é para profissional. Que está precisando desenvolver essa parte cognitiva, vai lá e... Então, isso é uma coisa que eu gostaria de entender. Quer dizer, qual é a diferença de um profissional trabalhando com essa ferramenta, né? Então, assim, ela estaria numa esteira de um tratamento. Ou é o autoatendimento total. Por exemplo, eu vi, né, eu vi o testemunho de uma fonoaudióloga lá embaixo, né? Então, assim, como é que ela usa e qual é o potencial dela usar e qual é o potencial de eu usar, por exemplo, como o pai de um né? Ou eu usar ou para uma criança. E eu diria realmente, esse lance que a gente brincou aqui do público, né? Tipo, profissional, criança, adolescente, adulto, eu acho, é tão... vasto, que é né? tão seres humanos, né? Tipo, a gente atende todo mundo. Acho que faltou para mim justamente o contrário. Vocês vão focar em quê? Vocês vão vender isso para quem? Para quem quiser? Porque isso acaba perdendo um pouco de força. Só para ser justo, né? Assim, para cada um dos segmentos que eles colocaram, ele tem um quero saber mais, né? Eu não sei se isso vai explodir para uma explicação um pouco mais detalhada do que é um módulo para um profissional e tudo mais. Acho que então, para finalizar a pergunta final, mas a impressão que eu tive foi meio assim, para quem que ele está vendendo, sabe? Uhum. Eu não senti que eu posso levar para o meu filho, que eu vou encontrar isso numa clínica, sabe? No fim, parece que está aí, para quem quiser. Então, acho que para mim faltou essa identificação. Certo. E você no fim das contas? No fim das contas, assim, eu entendo que eu investiria só com algumas questões bem esclarecidas, né? Passa por isso que você falou também. Eu entendo que pode ser que haja um módulo que seja para profissional, outro que seja para adulto e idosos e tal. Mas eu queria conhecer um pouco mais o diferencial dessa plataforma em relação às outras para eu pensar se eu faria um investimento. Sim. Saber mais, né? Isso. Vamos lá, vamos mudar um pouco então de área, né? Bora. A gente foi de uma parte bem lúdica agora para uma outra aqui. Então ela chama Brain for Care. Uhum. Conhece? Não. Brain for Care. Não, tá. Conheço. É uma tecnologia de monitoramento não invasivo de pressão intracraniana. Joia. Não invasivo. Então eu entendo, meu vasto conhecimento na área de saúde, que o tradicional é invasivo. Como que a gente mede pressão intracraniana? Pode ser intracraniana, normalmente. Pode ser invasivo. Eu acho que eu não sei exatamente qual a proposta, se é hospitalar, se é domiciliar, né? Mas talvez na maioria das vezes seja mesmo invasivo. Aqui. Ela desenvolveu então uma tecnologia que permite monitoramento não invasivo de variações de volume e pressão intracraniana, reduzindo riscos neurológicos em pacientes críticos e diminuindo custos assistenciais. Então
Eu acho que vai precisar de mais informação, né, Fábio? Na verdade, Essa quando aqui fala pode- isso, essa daí eu acho que ela é bem técnica. Quando fala de paciente crítico, muito provavelmente ele está falando de ambiente de UTI, Aham, porque esse é um ambiente crítico, né? tá. Então, eu estou entendendo que é uma solução de monitoramento não invasiva para paciente que está, né? Talvez para até não gerar mais estresse no paciente, né? Tem uma Exatamente. linha assim, né? Vamos ver no Né? site deles Vamos dar uma aqui. olhada. Brain for Care, isso. Ok. Monitorização não invasiva do risco de hipertensão Intracraniana. intracraniana. Mudou aqui um pouquinho, né, do que eu tinha escrito aqui. Olha lá, as credenciais que a gente está vendo aí é que muito provavelmente já está sendo comercializado nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem o selo do FDA ali. Né? O selo da Anvisa também significa que ele muito provavelmente já foi registrado na Anvisa, né? Acho que deve ser no mínimo um classe 2, mas entendo que seja um classe 3, né? De risco. Muito relevante, acho muito relevante, né? Traz mais conforto para o paciente também. Como é que é? Uma headband, assim, também. Uma né? bandana, não é bandana. Fica na cabeça, né? Por fora, assim. Tá, olha lá, vai acompanhando o diagnóstico, é um dispositivo bem deep tech, hard tech, né? Sim, no caso. sim. Sem dor nem riscos, comprovação científica, pesquisadores, publicações, tá bem madura, né? Eu entendo que tá bem maduro. Essa aqui, comparada às anteriores, até por ser esse lance de deep tech. E aí, o que ele tá colocando ali é que você pode fazer uma utilização hospitalar ou uma utilização clínica ambulatorial, né? Então, aí Olha lá, também na própria residência do paciente, então também pode ter um uso domiciliar, né? O uso domiciliar é o que mais me preocupa. Invasivo, por ser um dispositivo, né? Basicamente, que você veste ali na cabeça, né? Você põe na cabeça e já tira as medidas. O que me preocupa do domiciliar, né? Geralmente, quando eu encontro um dispositivo que é domiciliar, o que me preocupa é o que depende do paciente usuário para garantir que aquele dispositivo vai funcionar corretamente, né? Essa é a minha única preocupação. Sim. Mas assim, acho que eles me parecem que estão bem maduros em relação à proposta. Também. Pô, show de bola, né? Gostei bastante. Gostei também. Então tá, nós vimos 1, 2, 3, 4. Vamos ver mais uma? Bora. Você não me perguntou se eu investiria ou não nessa, hein? Perdão, verdade. Eu investiria, com certeza. Né? Investiria, e eu acho que, né, já com essas credenciais aí, obviamente que a gente, né, como investidor, a gente teria que verificar, enfim, comprovar tudo isso, mas eu sinto uma solidez para investir. Né? Na parte tecnológica, nos certificados aqui, nos credenciamentos, né, que eles colocam. E eu vou falar para você, até no design, assim, das coisas, sabe? Achei bem maduro. Parece um negócio, você vê como o designer também já provoca uma impressão na gente diferenciada. Com certeza. Vamos ver aqui, vamos lá. As Salvos. Já ouviu falar da Salvos? Não ouvi falar da Salvos. Que bom que eu trouxe startups que você que bom, é verdade. não conheceu, né? Então, soluções que integram a gestão de saúde domiciliar, o home care que você citou, inclusive, em uma plataforma única. Legal. Tá. Plataforma de assistência em saúde domiciliar que integra todos os aspectos da gestão e operação. Tá. Salvos desenvolveu uma solução que otimiza a operação do serviço de saúde domiciliar, integrando desde a hospitalização até a gestão continuada, tudo em uma única plataforma. Tá bom. Promete bastante, realmente, né? Falando de home care, né, o que você tem visto aí de desafios hoje? Cara, home care, eu acho que, primeiro que assim, o impacto de qualquer coisa que você faz no home care é que integre ou a pós-alta, ou ainda o monitoramento ambulatorial, é muito impactante, né? Um impacto positivo muito grande para o paciente, né? É o que eu disse, né? Eu sempre vou ficar preocupado de como é
né, qual é a responsabilidade ou qual como que é compartilhada a responsabilidade, o compromisso de manter aquela operação funcionando muito bem, né? Sim, e sim. Principalmente dependendo do tipo de parâmetro fisiológico que ela tiver, né? Porque quanto mais crítico o parâmetro que a plataforma se compromete em monitorar, eu não posso ter erro, né? Eu não posso ter interrupção. Então, essas coisas me preocupam, né? Quando fala de home care. Vamos lá para o site deles. Vamos dar uma olhada. Salvos. Sistema para gestão da jornada operacional e assistencial. Ok. O lance do assistencial é interessante, realmente. Nós temos aqui o ATAS de oxigênio. Ok. Fluxômetro digital. É o nome próprio deles, né? É o nome próprio deles, tá. É um fluxômetro digital. IoT para monitoramento, olha, do estoque e consumo, né, da checagem de oxigênio. Você tá vendo qual é a minha preocupação? Então, por exemplo, se a IoT, as questões de conectividade, rede, elas precisam estar muito bem desenhadas nessa situação. Parece que é mais para, tipo assim, uma casa de idosos, uma clínica. Eu acho que poderia ser uma casa de idosos, acho que poderia ser uma clínica, mas eu também entendo que poderia ser no ambiente doméstico mesmo, domiciliar, né? De um paciente que precisa ter esse tipo de parâmetro acompanhado. Eu acho que é por aí, porque olha, eles têm o software, né? Sim. É um assistente aqui de gestão. Tem cuidado ou protocolo de atenção domiciliar. Isso é muito bom, porque assim, se eles estão integrando nessa plataforma já protocolos, né, que já estão aí estabelecidos, isso seria muito bom, inclusive, vamos pensar num plano de saúde que tem que fazer, um hospital que tenha que fazer um acompanhamento domiciliar de um paciente, né, com uma equipe de enfermagem, por exemplo, lá na ponta, monitorando esses dados, né? Então, assim, de fato, é bastante relevante. E olha só, né? Profissionais, pacientes, familiares, home care, operadoras e hospitais. Então, é bem diversificado, mas eu diria que o foco está em domicílio. É a impressão que eu tenho, né? Eu tenho essa impressão também. Olha que legal, já tem algumas conquistas aqui em rankings de startup, né, da Sem Open, inclusive, primeiro lugar no ranking de Health Tech da Sem Open. É uma conquista bem legal, com bem certeza. Interessante. Né? Então, já participaram de diversas acelerações. Passou pela ErexBio, né, que é uma chancela. Aqui sim. Uma chancela. Passou também pela Softex, que a gente também trabalha com a Softex. Olha só, né? Uma startup bem experiente, né? Aqui, parceiros, o Instituto César também. Sim. Olha lá, o Hospital Médio, AWS, né? São parceiros tecnológicos. É isso. Então, essa é uma startup bem madura, parece também uma startup bem madura. Tem produtos próprios, tanto software quanto hardware, né? Um IoT, no caso. Dá para vir acelerar aqui com a gente, né? Com certeza. Convidada, né, Salvos? Se precisar de edital gratuito aí, né? Aproveitar e fazer. Pelo Softex, inclusive, né? Softex, então, se precisar de alguma aceleração, algum melhoramento, alguma inovação, principalmente em hardware, produto, né? Mas a gente trabalha com software também. É muito bem-vindo. E assim, a tese, vou até parar o parênteses aqui, né? A tese do edital de aceleração nossa, né, para você que está assistindo, tem uma startup de saúde com IA e IoT, ou IoT, né, não é, ou IoT, tá mais convidado, nosso edital tá aberto, é gratuito, não tem nenhum tipo de equity ou lucros futuros, realmente totalmente gratuito. Você pode aí conquistar aí para você uns 6 meses com uma equipe sênior desenvolvendo o seu próximo produto ou uma nova funcionalidade no seu produto existente. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de inscrição para esse edital da aceleradora Oasis, né, o projeto MCT Futuro Softex. Perfeito. Para finalizar, as Salvos. A Salvos eu acho, já falei, né, bastante relevante. Eu acho que esse é um nicho de mercado
que precisa ser bastante explorada, bastante coisa para fazer, né? Você já ouviu falar do termo geração prateada? Geração, não. Então, a prateada do cabelinho prateado. Do cabelinho prateado. Uhum. Então, o que está acontecendo, né? Então, a tendência global é cada vez a gente ter mais idosos. Sim. Né? Então, cada vez mais principalmente idosos, no né? Brasil. A gente é global. No Brasil, inclusive, né? Então, isso está fazendo o quê? Surgir novos negócios. Novos negócios. Né? Então, aqui, acho que essa parte, principalmente essa parte de home care e domicílio, né? Uhum. Atende muito essa tendência, assim, tipo, que se hoje já existe a necessidade... Imagina daqui a uns 10 anos, daqui 10, 15, 20 anos, vai existir muito mais. Muito mais. Então, por isso, olhando no futuro, e daí quando a gente fala de saúde, né, e é sempre uma coisa mais a longo prazo, né? Sim. Então, a Salvos parece bem legal. Eu gostei muito da Salvos. Eu como investidor, eu ia querer entender um pouco mais se tem um enfoque clínico, né? De novo, por conta de regulação, né? Na última que a gente viu que, inclusive, eles têm credenciais ali, FDA, Anvisa, já declarando, olha, nós somos regulados, e não são né? coisas fáceis de conquistar, né? Não. A FDA, por exemplo. É um processo É um processo longo. Moroso. Inclusive, quando a gente fala, né? Aqui no FIT, inclusive, a gente trabalha com isso, eu trabalho com isso, que a gente, no processo de aceleração, a gente tem um olhar estratégico de regulação, né? Justamente para a gente poder trabalhar com esses marcos, né, de custo, inclusive, né, de que momento que você vai trabalhar com a regulação, né, enfim. Sim. Então, eu gostaria, por exemplo, de entender um pouco mais se tem essa abordagem clínica, e se tem essa abordagem clínica, se já está registrado ou notificado na Anvisa, mas eu investiria com certeza. Legal, com certeza. Vamos lá, eu vou ter que cobrar você. Você falou que eu investiria e tal, né? Eu investiria, mas eu preciso criar a minha reserva. Então, se vocês quiserem me ajudar, gente, eu aceito. Vocês investem em mim e eu repasso isso. Gente, Fábio, obrigado aí pela sua visão, especialista em saúde, né? Olhando para essas startups bem interessantes. Muito legal. Eu tenho mais 8 aqui, mas a gente vai parar na quinta mesmo. Beleza, a gente marca para uma próxima. Já deu os seus 40 minutos de gravação, passa rápido, a gente vai falando. Mas é isso, vamos marcar mais um React, quem sabe? Com certeza. Um outro episódio disso. Se você está assistindo, se interessou, quer que a gente olhe para sua startup, por acaso, o Fábio comente, né? A gente pode fazer isso também. Só comentar aqui embaixo, a gente volta e olha para sua startup, não tem problema. Isso aí, foi um A prazer. gente também está à disposição, os nossos contatos vão ficar aqui na descrição do vídeo. Via LinkedIn, né? O pessoal pode se conectar, com certeza. né? Não tem problema. Uhum. Vocês são mais que bem-vindos. Então, muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.